Graça e paz a todos. Estamos ao vivo no Instagram com relação à batalha espiritual. Vai ser uma live breve. Onde vamos falar um pouco sobre batalha espiritual. E estamos enviando para algumas pessoas com relação ao conteúdo que vai ser abordado aqui. Quem estiver ao vivo, nos fala como está o áudio, como estão as coisas, e vamos começar a falar sobre batalha espiritual. Vamos falar de uma forma mais simples e clara. Vai ser um vídeo de introdução e vão ter outras lives. Já está marcado uma para terça-feira às 21 horas. Eu e o meu irmão Ricardo Júnior, nós vamos falar um pouco sobre batalha espiritual, a armadura de Deus, trocar informações, vamos dizer assim, que a base do conhecimento é você adquirir e buscar, e também você repassar o conhecimento para que todas as pessoas cresçam junto com relação a um assunto tão complicado e que muitas das vezes o ser humano não crê. Muitas das vezes o ser humano crê, mas nem imagina como é difícil, como é essa batalha espiritual na vida de cada um de nós. Eu quero trazer uma referência bíblica. Para isso precisamos da Bíblia, certo? E vou me ajeitar aqui um pouquinho, colocando as coisas aqui e colocando as coisas, organizando de uma forma simples. E eu quero trazer informações básicas, mas de um conteúdo profundo para cada um de nós. Diz o seguinte, na armadura de Deus relatada em Efésios, capítulo 6, do versículo 10, do versículo 10 ao versículo 13. Vão ser 4 versículos. Diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus, aleluia. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Senhor Jesus, revelada pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo e relatada aos crentes de Éfeso. É interessante que nós podemos constar na armadura de Deus que são 7 componentes.
a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação e a espada. No sétimo componente é oração e vigília. A vigilância que temos todos os dias. Até o próprio Cristo diz que vigiai e orai. Sabemos que o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Então temos uma carne fraca. Eu quero trazer algumas importâncias com relação à batalha espiritual. Primeiro, ele coloca 3 vezes a mesma palavra. Ele coloca 3 vezes a palavra firmes. E essa palavra firmes em grego é histemi. Histemi. Firmes. Está no versículo 11, está no versículo 13, está no versículo 14. E ele começa a relatar no versículo 14 os componentes da armadura de Deus. Essa palavra firme é você estar fixo, estruturado. Quando fala em firmeza, é você estar realmente em prontidão, estar de pé, vai permanecer firme. Haja o que houver, você se encontra firme. Firmeza. Por isso que ele traz 7 componentes da armadura, e esses 7 componentes da armadura para se manter firme. Aí ele, no relato do versículo 11, ele fala firme contra a astúcia cilada do diabo. No versículo 13, ele fala firme para que resistir no dia mau e feito tudo isso se manter firmes. E no versículo 14 diz estais firmes. Aí ele começa a relatar a armadura de Deus. Então tem 3 formas da gente estar firme. Estar firme contra o diabo, estar firme contra o dia mau e estar firme para a armadura se manter firme em nós. Então, firme contra o diabo, firme contra o dia mau e firme em relação aos componentes da armadura de Deus. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, para quem segue o canal Cristo Sem Fronteira, eu sempre coloco alguns vídeos lá. Algumas coisas na Bíblia é relatada de uma forma de cima para baixo ou de baixo para cima. Então vamos dar um exemplo assim, a armadura de Deus. Se você prestar atenção à armadura de Deus, ele relata de cima para baixo. Ele coloca a armadura de Deus e é dividida em 3 partes. Os versículos usados em Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 18, são divididos em 3 partes. A primeira parte vem de Deus para nós, que é do versículo 10 ao 13. A segunda parte é a parte que forma os componentes dessa armadura que ele relata em Efésios e fala, nós temos que ter essa armadura de Deus. E isso está do versículo 14 ao versículo 17. Agora tem a parte nossa que temos que fazer, que está relatada no versículo 18. Então Deus, quando envia a armadura dele, os componentes dessa armadura, a primeira base que temos que ter para ter a armadura de Deus e seus componentes, nós temos que iniciar no versículo 18.
E o versículo 18 é de baixo para cima. Quer entender o que nós temos que fazer primeiramente ou primariamente para termos a armadura de Deus é orar e vigiar. E infelizmente tem muito cristão hoje em dia que está deixando de orar e vigiar. Ele diz no versículo 18 assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica. Orando em todo tempo, com oração e súplica. Novamente ele fala 2 vezes oração. Orar em todo tempo. Orando com súplicas. O que é súplicas? É você realmente se entregar para Deus e falar: eu sou dependente do Senhor. No Espírito, Jesus deixa bem claro em João 4, 23 e 24, que Deus está a procurar verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Isso deixa bem claro o que é procuradores em espírito e em verdade. É aqueles que entregam em espírito a sua vida para Deus. Aqueles que não estão na carne. Aí ele continua falando: vigiando nisso com toda perseverança. Perseverança é uma qualificação em se manter firme. Perseverança é você se manter na constância no que você quer, firme. Como eu falei no versículo 11, 13 e 14, quando ele fala firmes 3 vezes. A Bíblia, quando mostra uma ênfase sobre uma palavra ou sobre um conteúdo, é porque realmente é para o ser humano fazer. É para o ser humano estar assim, permanecer assim. Aí ele fala, súplica de novo por todos os santos. A mesma palavra que ele fala no começo do versículo 18, ele fala também na vigilância. Súplica na oração e súplica na vigilância. É você se entregar para Deus. É você permanecer espiritualmente para Deus. A maior batalha de nós, seres humanos, está em 2 lugares. A maior batalha espiritual de todos nós só está em um lugar. Vou repetir de novo. A maior batalha de todos os seres humanos está em 2 lugares. E a maior batalha espiritual está em um lugar. Está relatado aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 12, no finalzinho. Nos lugares celestiais. Então a maior batalha espiritual que nós temos está nos lugares celestiais. E a maior batalha espiritual nesses lugares espirituais ou lugares celestiais que se encontra é através da oração. Você só consegue vencer o inimigo na oração. Você só consegue ter as bênçãos de Deus na oração, na intimidade com Ele. Efésios, a cartas aos crentes de Éfeso, é muito profunda e totalmente espiritual. O outro lugar que eu comentei, que nós temos 2 lugares que temos que batalhar constantemente, é a carne. E isso está aí relatado em Gálatas capítulo 5, versículo 16 até o versículo 26. A obra da carne e o fruto do Espírito Santo. Então, quanto aos crentes da região da Galácia, Paulo relata que eles têm que lutar contra a carne para amadurecer o fruto do Espírito Santo. E em Éfeso, aos crentes daquele local, eles estão lutando uma batalha espiritual e eles só podem vencer essa batalha através da oração. É interessante que
Paulo também relata nessa carta, no capítulo 1, muitos crentes querem bênçãos vindos de Cristo Jesus, querem bênçãos vindos de Deus, mas, como falei, e eu vou continuar falando, a maior bênção que recebemos é a salvação vindo de Cristo Jesus. Se nós queremos mais, nós temos que entregar mais para Cristo Jesus. Nós temos que nos santificar cada dia para entrar na presença de Deus e entender o propósito dele na nossa vida. E olha que interessante que esses lugares celestiais que falam que a batalha nossa está lá, e é o mesmo lugar que tem as bênçãos em Cristo Jesus. Isso está em Éfesos capítulo 1, versículo 3. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que interessante. A batalha nossa é nos lugares celestiais e contra a carne. E nos lugares celestiais está a nossa bênção. Está as bênçãos em Cristo Jesus. E a maior bênção que Cristo Jesus proporcionou para toda a humanidade é a salvação. Mas nem todo mundo da humanidade quer ser salvo. Nem todos querem ser salvos. Olha que interessante também os níveis de batalha espiritual. Os níveis de batalha espiritual é pessoal, coletivo, local, nacional e campo de esfera espiritual. São 5 locais dessas batalhas espirituais que temos na nossa vida, e esses 5 locais influenciam constantemente a nossa vida diária. Pessoal, é no individual em que nós vamos batalhar, num campo na nossa mente. Individual. O maior ataque do inimigo é na nossa mente. O maior ataque que temos que enfrentar é a nossa mente. Porque a nossa mente já está deturpada com esse mundo. Já está contaminada e envolvida neste mundo. O segundo é coletivo. Coletivo é no meio da sociedade que vivemos e na vizinhança que vivemos mais próximo. O terceiro é no local, é o meio da sociedade, neste local que vivemos. Enquanto você convive com as pessoas, existe uma sociedade envolvendo essas pessoas. Existe um campo de batalha espiritual envolvendo tanto eu e você, seja na tua família, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar que você encontra ou esteja, temos uma batalha espiritual ali. No lugar nacional, como eu falei, que é o 4º ponto, é por meio da relação entre países, as estruturas de países. E você pode ver e perceber que cada país tem uma potestagem do mal que domina ele, que impede desse país progredir. Aí a gente dá um exemplo muito simples, por exemplo, de país que nem o Brasil e Estados Unidos. Lá troca presidente, lá acontecem as coisas e o país, apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, o país continua prosperando. Agora aqui no Brasil, troca presidente, troca os governantes em si, o Brasil, o país em si trava. Aí vem aquelas acusações, é o governo anterior, é o governo de agora, é a situação de antes, é a situação de agora, é a pandemia, Não, é a mente das pessoas que estão impregnadas naquele local, na potestagem do mal que está ali. E cada região daquele país, ou por exemplo do Brasil, existe um subgrupo, a própria carta relatada a Éfeso
Paulo relata sobre isso aí, como eu li no começo, no versículo 12, que existe um principado, que existe uma potestagem, que existe os príncipes desse século, quer dizer, o que governam as estruturas e as subdivisões de cada região, e um exército que ele toma conta. Existe um demônio para cada pessoa. Pode ter certeza que tem um demônio, tanto na minha vida como na sua vida, constantemente nos vigiando. E esse demônio passa informação para os exércitos que esses demônios se encontram, até chegar no principado, na potestagem e nos príncipes da região, nos príncipes que tomam conta dessa região. A batalha espiritual é muito complexa. Tanto Deus, que é perfeito e muito organizado, a gente não precisa nem falar o tanto que ele é perfeito, mas o inferno, os inimigos, o demônio, os Satanás e todos aqueles demônios caídos que seguem ele também são organizados. Eles também se estruturaram conforme a organização de Deus, mas eles não são perfeitos. Por que eles não são perfeitos? Porque eles não têm a perfeição de Deus, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que é soberano, que é santo, que é luz, que tem todos os atributos que faz com que ele mostre a sua perfeição. Os atributos relatados na Bíblia é para mostrar a perfeição de Deus. Olha que interessante também com relação a fatores para vencermos uma batalha espiritual. Nós temos que entender os componentes dessa batalha, os componentes da armadura de Deus. Existe a frente da batalha, que é o ataque, existe a retaguarda, que é a defesa, e existe a linha de suplementação, de você trazer como você abastecer aquela batalha, sustentação naquela batalha. É como se você estivesse numa guerra de frente, você tem a linha de defesa e você sempre está trazendo suprimentos, alívios para aqueles que estão na frente da batalha. Um exemplo para a gente entender é a espada. A espada é um componente de batalha frontal, ataque. Jesus usou isso em Mateus 4 e em Lucas 4, com relação ao ataque contra o inimigo. O inimigo veio confrontar ele e ele usou a palavra, a espada. E quando o inimigo volta a atacar Jesus, Jesus usa a espada de novo. Por 3 situações, Jesus foi cortar o inimigo na batalha espiritual. Aí vamos dar o exemplo que é o escudo. O escudo é defesa, mas o escudo também ataca. E o escudo é o que? Nada mais é que nossa fé. Então temos que usar a nossa fé tanto para nos defender contra o ataque do inimigo, quanto para atacar o que o inimigo possa impedir da gente alcançar. Nos lugares da nossa mente. O maior ataque do inimigo é através da nossa mente. O inimigo não pode ler o nosso pensamento, mas o inimigo, através de toda a movimentação que a gente faz, que nós fazemos constantemente na nossa vida, o inimigo vai usar esse movimento que a gente faz contra a nossa pessoa, usando dardos inflamáveis. Esse dardos inflamáveis é fazendo a gente ter medo, fazendo a gente ter dúvida, fazendo a gente ter incerteza, fazendo a gente não buscar a palavra de Deus, não buscar a presença de Deus. É interessante que, se você for relatar sobre a verdade, a paz, a fé
a salvação e a espada, que é a palavra de Deus, tudo isso aqui, todos esses componentes da batalha espiritual que está relatado em Éfeso, é o próprio Cristo em pessoa, na sua e na minha vida. Todo o relato de Éfeso 6, do versículo 14 ao versículo 17, é o próprio Cristo na minha e na sua vida. E nós temos que ter, porque Deus deixa bem claro, quando trouxe inspiração para Paulo através do Espírito Santo, que devemos nos fortalecer, devemos encaixar a armadura de Deus na nossa vida. Devemos buscar essa armadura de Deus com relação a isso. É muita coisa, é muita informação, e eu vou passar com o tempo. A armadura de Deus também podemos dizer que ela também é dividida como corpo, alma e espírito. É um triângulo que muitas das vezes eu também uso, através do Espírito Santo revelou isso para mim, eu também uso esse corpo, alma e espírito para entender algumas coisas com relação à Bíblia. Eu já falei e volto a falar de novo que a Bíblia às vezes relata algumas coisas de cima para baixo ou de baixo para cima. A armadura de Deus é de cima para baixo. Começa no versículo 10 e vai até o versículo 18, que no caso seria a conclusão. Romanos, por exemplo, 12, versículo 1 e 2, começa de baixo para cima. Paulo começa relatando de baixo para cima, para a gente experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aí ele começa de baixo para cima, começa no versículo 1, até chegar na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. A armadura de Deus também usa também um critério que eu acabei de falar, como um triângulo: corpo, alma e espírito. E a armadura de Deus em nosso corpo vai do versículo 14 ao versículo 18. A armadura de Deus na nossa alma vai do versículo 12 e 13. E a armadura de Deus no nosso espírito é do versículo 10 e 11. Então nós temos um triângulo com relação à armadura de Deus. Para a gente entender um pouco melhor, corpo, certo? E nós temos que nos blindar da armadura de Deus. Essa blindagem da armadura de Deus através do corpo. E qual é a parte que começa a blindar? Eu volto a falar, de baixo para cima. Então, para você entender como você vai blindar a armadura de Deus na tua vida, você tem que começar a ler o versículo 18. Orando e vigiando. Orando e vigiando. Aí vem, através da palavra, que é a espada. Ele começa no versículo de baixo para cima. Você não vai ler capacete da salvação, não é primeiro. É de trás para frente. Ele primeiro começa falando sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, primeiro, para você vigiar e orar, você tem que conhecer e buscar a palavra. Para continuar, capacete da salvação. Continuando, o escudo da verdade. Continuando, o evangelho, calçando o evangelho da paz. Continuando, os lombos com a verdade, que é a couraça da justiça. Isso formam componentes da armadura de Deus no seu corpo. Corpo, alma e espírito. Jesus, quando foi tentado pelo diabo, ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Ele foi tentado no corpo para as suas fraquezas. Ele foi tentado na alma para buscar status. Pula daqui, seus anjos vão se proteger. Você vai dar ordem para eles, eles vão te pegar. Vai. E é status isso aí, a pessoa está buscando status. Aí vem o espírito, que seria
Eu vou te dar tudo se você prostrar. Eu vou te dar tudo se você me adorar, me buscar. Aí Jesus fala assim, não, isso aí eu sei que eu vou ter com o tempo. Tudo que o inimigo trouxe para ele, Jesus falou assim, não, eu não quero essas coisas. Eu não sou preso nesse mundo. E nós temos que pensar igual Jesus. Não estar preso nesse mundo. Lutar pelos objetivos de sobrevivência na vida é uma coisa. Agora, lutar para uma busca de se engrandecer, é o que buscar status, buscar honra, buscar... Não. A honra é para ele. O que eu sei hoje de batalha espiritual, o que eu busco hoje de conhecimento com relação à palavra de Deus, é ele que me deu. A honra é para ele, eu só estou passando informação. E tem muita informação para ser passada, muita coisa para ser aprendida ainda por outras pessoas. E eu só sou um veículo. Eu só sou um servo do reino, mais nada. Eu quero continuar sendo um servo do reino. Eu quero continuar a agradecer por tudo que ele está revelando para mim. Aí quando a gente fala sobre a alma, aí nós vamos entrar sobre a alma, que é o versículo 12 e 13. Olha que interessantíssimo, 12 e 13. Aí ele fala que não devemos lutar contra o sangue, aí sim, contra o principado, potestagem, príncipe das trevas, as hostes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Isso ele vai atacar a nossa alma. Por que o inimigo ataca a nossa alma? Porque é a parte mais frágil que o ser humano tem. Por causa da alma de Adão. E ele ter pecado, ele se sujeitou à carne. Só quem tem o espiritual que está tendo uma batalha entre a carne e o fruto do Espírito Santo. Só quem tem o espiritual em Cristo Jesus que entende que nós temos que brigar contra a nossa carne, enfraquecer nossa carne e buscar amadurecimento espiritual. Amadurecimento espiritual não é tempo de igreja, não. Amadurecimento espiritual não é idade também, não. Amadurecimento espiritual é ter discernimento, é saber como agir, a forma de agir, o jeito de agir a cada dia da sua vida. É você ter a consciência do que você está fazendo está na vontade de Deus. O que você está fazendo está na presença de Deus. E nem tudo que nós, seres humanos, fazemos no emocional e no sentimental está na presença de Deus. Isso é provado, que o ser humano usa-se muito o emocional e o sentimental com relação a ele estar no culto, a ele começar a oração, a orar, a buscar a palavra de Deus. Ele usa muito o sentimental e emocional com relação a isso. Muito. Os componentes da armadura de Deus é no corpo, os componentes que ele fala sobre estarmos firmes por dia mal. Lembra que Jesus fala em João, capítulo 6, versículo 34, basta o mal a cada dia. Então resolva o problema seu a cada dia. Vive a cada dia na presença da armadura de Deus para te blindar. Aí ele dá outro exemplo aqui, como eu falei, sobre espírito, que é a parte do componente espiritual, que é o versículo 10 e versículo 11. Nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do poder dele é entender que ele te protege, como está em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente, na sombra do Onipotente descansará. Você tem que habitar na presença de Deus. E como você habita na presença de Deus? Buscando ele. Como você busca ele? Orar e vigiar. É o início de tudo.
tudo é, na Bíblia inteirinha, de uma forma clara, que eu gosto de falar da forma clara. Quem sou eu para falar que eu sou o cara que sabe muito? Não, eu sei muito pouco. Mas de tudo que eu já li, já busquei com relação à palavra de Deus, a forma da gente conseguir e aprender a lidar no nosso dia é vigiando e orando. O próprio Cristo diz que a gente tem que vigiar e orar, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. O próprio Cristo diz em João 17:17 que não deve orar para que tire você do mundo, mas sim proteja contra o mal. O próprio Cristo diz que em Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, que ele fala, e não nos induza e não nos entregue à tentação. O próprio Cristo mostra como a gente deve se comportar. E Cristo foi totalmente atormentado pelo inimigo, pela sociedade, pelos religiosos, pelo mundo, por tudo que estava bombardeando ele. Nós temos que aprender com a palavra de Deus a decifrar os códigos que ela nos oferece. A armadura de Deus também é um triângulo, como eu falei, corpo, alma e espírito. O corpo nosso é o componente da armadura, que é do versículo 14 ao 18. A alma nossa é o versículo 12 e 13. E o espírito é o versículo 10 e 11. Se nós não aprendemos a revestir, como o versículo 11, revestir, vamos colocar a armadura de Deus para que possamos estar firme contra o inimigo, contra o diabo, a astúcia cilada do diabo espiritual. O inimigo vai agir no espiritual para nos abalar. O inimigo vai agir no espiritual para nos destruir. A função do inimigo, a função do diabo, exclusivamente, é fazer com que aqueles que creem em Cristo, creem em Deus, creem em Jesus, todo o propósito da cruz, o que está relatado na Bíblia, é fazer com que ele perca a fé. Por isso que está relatado no Evangelho, quando Jesus fala para Pedro que o inimigo está querendo moer sua fé. E na verdade essa palavra moer, ciralandar sobre você ou sobre sua fé, é relatado em algumas versões. Ele fala o seguinte: o inimigo quer moer sua fé. Ele quer passar sua fé na peneira, quer passar sua fé no moinho, quer passar sua fé e quer estraçalhar sua fé. É essa a maior função do inimigo, estraçalhar a fé, a busca que aquelas pessoas que creem na palavra de Deus, que buscam a palavra de Deus. Essa é a maior função do inimigo. Eu quero bater, eu quero chocar, eu quero moer. Me dá permissão, Jesus? Me dá permissão, Deus? Igual ele fez com Jó. Foi para o céu, e lá no céu teve um diálogo com Deus. Na verdade foi ao contrário, é Deus que teve um diálogo com ele. É Deus que puxou a treta. A palavra é essa, é Deus que puxou. O que você está fazendo aí, diabo? Aí Satanás fala lá, eu estou andando por aí, ó. Não, você é mentiroso. Você está andando de volta aí, de redor a Jó. Você está fazendo isso, você é sem vergonha. Você não fala a verdade para mim, e eu sei o que está acontecendo. E nós temos que entender isso. O inimigo está de redor de todo mundo que tenha fé na palavra de Deus. Essa é a função do inimigo. Bater de frente com a fé nossa. Aí a gente começa a errar, começa a atropelar, começa a fazer as coisas erradas, começa a diminuir a oração, começa a diminuir a busca. Aí o inimigo começa a ter força, a abrir campo para ele, abrir brechas. Brechas na Santidade é um livro excelente para quem gosta de dar uma leitura boa. Brecha na Santidade é um livro excelente para quem gosta de ler. E nós constantemente abrimos brecha para o inimigo, porque o inimigo é legalista. Ele conhece isso aqui.
ele não vai violar nada daqui. Nada. Essa é a minha conclusão. Para finalizar, porque o Instagram também ele deixa um limite para nós com relação às lives. Tem que ser menos de 1 hora. A minha finalização é: o inimigo é legalista. O inimigo conhece a palavra de Deus mais que o mundo inteiro e que todos os teólogos juntos. Mas quando a gente dá brecha para ele, aí ele vem com tudo. Por isso que ele está relatado como um leão. Porque o leão, a cada 10 ataques, 7 ele erra. Mas os 3 que ele acerta é para matar, é para derrubar, é para destruir, é para colocar no chão. Por isso que Paulo diz: aqueles que estão de pé, olhe, toma cuidado, vigie para que não caia. A expressão é essa do versículo. Está em 1 Coríntios 10, 12. Olha, vê o campo que você está entrando, para que você não caia. Vigia isso aí, em oração. Aquele que está permanecendo de pé, que está que nem num barco, para lá e para cá, toma cuidado. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a todos que estão na live, todos que seguem o canal Cristo Sem Fronteira, essa live e as lives que eu coloquei sobre batalha espiritual que estão aí no Instagram. Eu estou transferindo também elas para o canal Cristo Sem Fronteira, e com o tempo essa daqui também vai para lá. Eu agradeço a todos que estavam na live. O objetivo da live é trazer mais conteúdo. Lembrando que segunda-feira, dia 6, vai ter uma live no YouTube e no Facebook. Eu e mais 3 irmãos falando sobre céu e inferno. Eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, porque céu e inferno é um conteúdo muito grande. E na terça-feira vai ter eu e um dos 3 que vai estar presente na segunda, vai estar comigo numa live falando sobre a armadura de Deus, continuando esse conteúdo sobre a armadura de Deus. Eu estou chamando outras pessoas para falarem sobre a armadura de Deus, para que nós todos juntos trocamos informações valiosas, importantes. O que é essa batalha espiritual e essa armadura de Deus? Obrigado, uma boa sexta, uma boa noite a todos, um bom fim de semana para todos, em nome do Senhor Jesus. Honra e glória somente para Ele, porque tudo vem dele, e tudo vai voltar para Ele. Até as próximas lives, até os próximos conteúdos, tanto aqui no Instagram, como no Facebook e no YouTube. Obrigado por tudo. Até as próximas lives. Bye, bye.